Ó, quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito no teu estatuto. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei de tuas leis, pois tu mesmo me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Dos teus preceitos alcançou entendimento, pelo que aborreço todo caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai querido, nesta manhã, mais uma vez, diante da tua palavra, nós estamos aqui para sermos ministrados. Que a tua palavra, através do Espírito Santo, ela possa fluir nos nossos corações, nos ensinando, nos fortalecendo, nos capacitando, animando os nossos corações a cada dia mais acreditar e confiar e colocar em prática em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Shalom, Adonai. Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor nesta madrugada, porque podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje, dia 7 de setembro de 2020, aonde tem sido comemorado, vai ser comemorado o dia da independência do Brasil, né? Isso é bênção. Por isso nós estamos aqui nesta madrugada para podermos orar pela nossa nação, que está precisando tanto das nossas orações, aonde nós temos vivido, temos passado dias difíceis, dias trabalhosos, aonde temos que continuar clamando pela nossa nação, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Que nesta manhã nós possamos continuar orando, clamando pela nossa nação, para que o nome do Senhor ele seja glorificado, né? Nós estamos felizes porque logo mais à tarde, hoje nós estaremos realizando um batismo lá na Chácara Chantilly, aonde estaremos cumprindo a ordenança em que Jesus tem deixado para a sua igreja, né? Onde ele disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, né? Então, hoje nós vamos estar fazendo mais um batismo para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes também, conforme ontem nós estivemos compartilhando, né? Tivemos terminando mais uma campanha de oração no monte. Tivemos orando, intercedendo aqui em Presidente Prudente, aonde completamos 35 vigílias nesse ano de 2020 e tiveram conosco 242 pessoas orando conosco lá. Ainda que nesse momento difícil, algumas pessoas, né, com suas restrições,
estiveram 42 pessoas, por causa nós estamos aí vivendo a pandemia, né? Essa quarentena, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Nós temos perseverado, temos crido, confiado, temos dependido do amor de Deus e temos visto Deus agir, Deus realizar milagres, fazer maravilhas no nosso meio, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Então, aproveitando nesta manhã, vamos levantar um clamor em favor da nossa nação, nossa cidade, Presidente Prudente, grande Deus, eterno Pai, Santo de Israel. Nós queremos levantar um clamor em favor da nossa nação, que as tuas mãos de poder, Pai, esteja sobre esta nação, o Brasil. Salva, Senhor, o nosso governo, as nossas autoridades, salva as famílias, os jovens, liberta, esteja levantando obreiros, cooperadores, missionários para a tua obra, porque sabemos, Pai, que a seara é grande e os celeiros são poucos, e nesta manhã nós queremos clamar em favor desta nação, repreendendo toda maldição, repreendendo, ó Pai, toda obra maligna, em que todo principado, toda potestade, toda hóstia, ó Pai querido, do inferno, que se levanta contra esta nação, seja quebrado, seja desfeito, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Confirma, Pai, as tuas promessas sobre esta nação e nos usa, ó Pai, como canal, como bênção, para que sempre possamos estarmos orando, clamando, intercedendo, ó Pai, em favor da tua obra, para que o teu nome seja glorificado, que todo principado caia por terra em nome de Jesus, e que esta nação, o Brasil, ele levanta, ele exporta grandes homens de Deus, missionário, para fazer a tua obra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Nesta manhã, nós queremos falar a respeito do apóstolo Pedro, né? Pedro, um homem difícil, né, na sua conversão, um homem em que houve uma necessidade muito grande, onde o Espírito Santo trabalhou na vida de Pedro, assim como tem trabalhado na minha vida, trabalhado na sua vida, onde a gente vê a dificuldade na vida do ser humano, mas Deus, que tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de agir, a sua maneira de fazer, ele trabalha, ele faz, porque todas as coisas para Deus são possíveis. Aqui no livro de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, a partir do versículo 54 até o 62, a palavra do Senhor diz assim: então, prendendo, o levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e junto se assentaram, Pedro assentou-se entre ele. Uma criada, vendo assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo, o outro disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. Passado quase uma hora, outro afirmou: também esse verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu:
homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém? Nós vemos aqui essa passagem onde Jesus estava sendo conduzido ao Sinédrio, preso, e Jesus tinha falado para que Pedro o negaria, e antes que Pedro pudesse negar Jesus por 3 vezes, o galo cantaria, né? E nós vemos aqui o apóstolo Pedro, onde foi chamado para ser pescador de homens, onde nós vimos Pedro que abandonou o seu trabalho junto com seu irmão e começou uma vida missionária junto com Jesus, fazendo a obra do Senhor. E nós vemos que Pedro, por 3 anos, andando com Jesus, evangelizando, fazendo a obra do Senhor, um homem difícil, aonde Deus trabalhou muito naquele coração. Ainda quando Jesus foi preso, naquele momento, ainda negou Jesus por 3 vezes. E nós vemos aqui que o galo cantou. Quantas e quantas vezes nós temos negado Jesus pelas nossas atitudes, as nossas ações, né? Onde muitas vezes negligenciamos aquilo que Ele tem pedido para nós. Que nesta manhã nós possamos cada dia mais continuar olhando para Jesus, e autor e consumador da nossa fé, para que possamos realmente sermos fiéis, sermos verdadeiros, né? O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Filipenses, ele pede para que nós sejamos verdadeiros, sejamos fiéis, né? Porque eu sempre tenho comentado aqui em casa, com a Ivone, que desse mundo, irmão, nada nós vamos levar. Desse mundo, né? Nós sabemos que tudo permanecerá aqui, nada nós vamos levar. E muitas vezes nós vemos as pessoas brigando, né? Tendo uma vida de competição, muitas vezes até dentro da igreja por pouca coisa. E pelas suas ações, as suas atitudes, acaba negando Jesus. Mas que nós possamos colocar em prática a palavra em que Deus tem deixado para nós. Nós vemos aqui, nesse texto bíblico de hoje, em que nós observamos a posição perigosa de Pedro na noite em que o Senhor Jesus Cristo, ele foi traído. Pedro seguia Jesus de longe, né? Quantos e quantos têm seguido Jesus de longe, né? Esse final de semana foi muito quente aqui em Presidente Prudente, e nós vemos alguns procurando a praia aí do Rio Paraná, outros as represas, e nós vemos pessoas negando Jesus, ou seja, seguindo Jesus de longe, não compareceram no culto à noite, né? E muitas vezes com associações más, né? Andando com o ímpio, andando com as trevas.
Porque a Bíblia fala que a luz não tem comunhão com as trevas. E aí é que faz nós negarmos Jesus, ou seja, seguimos Jesus de longe. E o salmista, aqui no Salmo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí, meu irmão, um conselho da parte de Deus, em que nesta manhã Deus, Ele usa de misericórdia para nos usar, para trazer esta palavra, para trazer ao seu coração, porque Deus te ama e Deus usa de misericórdia para que você se converta, para que você seja liberta, seja transformado pelo poder da palavra em que Deus tem para ti nesta madrugada. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus ainda te chama nesta madrugada. Deus, Ele não desiste de você, porque nós muitas vezes desistimos de Jesus, muitas vezes com muita facilidade, assim como Pedro, que andou 3 anos com Jesus, e ali, naqueles últimos instantes ainda que Jesus ainda estava vivo, estava sendo conduzido à prisão, o negou Jesus por 3 vezes. E eu pergunto para você nesta manhã, quantas vezes temos seguido Jesus de longe e muitas vezes temos negado Jesus? Aliás, estamos sempre em posição perigosa quando nos afastamos de Jesus, né? Foi por segui-lo de longe que ele fracassou vergonhosamente, né? O apóstolo Pedro. Provas espirituais em que ele passou ao permitir a tentação. Por isso, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ao passarem por provação, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Então nós vemos aqui que Pedro fracassou seguindo Jesus de longe, mas que nós possamos cada dia mais estar na sua presença. A vida, ela nos prova, irmão. Jesus disse que no mundo passarei por aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo. E nós vemos aqui a prova da tormenta em que o apóstolo Pedro, ele passou naquele momento. Aonde nós vemos aqui em Lucas, capítulo 6, 48, a palavra do Senhor que diz: e semelhantemente ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha, vindo a enchente, bateu com empenho a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então nós vemos aqui, né, que nós nesta manhã nós possamos estarmos alicerçados na rocha, que é Cristo. Seja qual for a prova, a dificuldade, a aflição, a tormenta, que nós possamos permanecer firme na rocha, que é Cristo. Porque não podemos negar o nome de Jesus. Amém? Negar a Cristo. Nós vemos que o Senhor deixou a palavra aqui em Mateus 10, 33, que diz assim: mas todo aquele que negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu.
Então nós vemos aqui em Mateus 10:33, a palavra que diz: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Então nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 12, que há uma necessidade de perseverança. E ele diz: se perseverares, como ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então nós vemos que há uma necessidade de perseverança. Nós temos que perseverar até o fim para que nós possamos receber a coroa da vitória, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Eu vou repetir. 2 Timóteo 2, versículo 12. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então nós vemos, irmãos, que nós temos que perseverar com Cristo. Aconteça o que acontecer. Não coloque a sua salvação em jogo. Não vacile, mas permanece fiel até o fim, para que Deus ele possa nos honrar naquele grande dia. Foi por segui-lo de longe que o apóstolo Pedro fracassou vergonhosamente. Arrependeu-se quando Jesus o olhou e ele se deu conta do galo que se havia feito, do canto, do galo em que ali cantou, Então nós vemos que há uma necessidade de nós cada dia mais estar na presença do Senhor para manter essa fidelidade, para nós podermos sermos verdadeiros, para não se corrompermos por pouca coisa das coisas desse mundo. Conforme eu disse, desse mundo, irmão, nada levemos. Desse mundo nada nós vamos aproveitar, mas que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra ele, Quando o cristão ele sai da luz e do amor de Jesus e cai em armadilha, é muito perigoso. Infelizmente é fácil ser como Pedro, que segue Jesus à distância, não assumindo um compromisso sério com o Senhor. Falta-se aos cultos, conforme nós vimos ontem. Nós estamos na faixa amarela e nós sentimos a falta de muitos irmãos, porque está seguindo Jesus de longe. Falta aos cultos, fica-se distante dos outros cristãos, não se lê e nem se estuda a Bíblia. É o que nós temos percebido nos trabalhos online, dia de sábado, na escola bíblica. Poucas pessoas têm interesse de aprender a escola bíblica, pouca participação. Então nós temos visto isso, que lê-se pouco e estuda-se pouco a Bíblia, e também não se ora com, vamos dizer assim, com perseverança, não tem uma vida regularidade, na oração, quase não participa nas vigílias, na oração, no nosso dia a dia. Então, tem uma vida, vamos dizer assim, distante, seguindo Jesus à distância. Por que arriscar-se desta maneira, como quando podemos manter uma comunhão constante com Cristo? Afinal, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Está registrado aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Mas muitas vezes nós estamos seguindo Jesus de longe. E nesta manhã, eu quero falar sobre
os 7 passos da sua queda do apóstolo Pedro, que estava seguindo Jesus de longe. Primeiro, a presunção. Nós vemos a presunção na vida do ser humano, aonde tem tirado da presença do Senhor. Que nós possamos ter mais humildade, que nós possamos estar mais na presença do Senhor e usar aquela palavra que o profeta João Batista tem deixado para nós: importa que ele cresça e que eu diminua. Segundo, despreocupação, né? Nós vemos logo após a morte de Jesus, né? Quando os apóstolos estavam reunidos, está registrado lá em João 21, onde Pedro disse para os discípulos: vou pescar. Então nós vemos aí a despreocupação, né, no dia a dia, porque quando as coisas estão sob controle, as coisas vão indo bem, a gente não tem aquela responsabilidade, aquele compromisso com Jesus, e a gente começa a seguir Jesus de longe, como fez Pedro. Terceiro passo na queda do apóstolo Pedro, temeridade, né? A pessoa vai perdendo o temor, vai se esfriando, vai saindo na presença do Senhor. Mas que nesta manhã nós possamos realmente temer esse Deus maravilhoso que tem nos chamado para a sua obra. O quarto passo, conforme nós já temos compartilhado, falado alguma coisa, seguindo Jesus de longe. É interessante esta palavra, né? Seguindo Jesus de longe. Chegou a mulher e disse: olha, você é um dos galileus. Ela falou: não, eu nem o conheço. Chegou outro homem e falou: não, você também andava com ele. E o negou. E negou Jesus por 3 vezes, porque estava seguindo Jesus de longe. E nós vemos aqui o quinto passo, as más associações. Ele estava sentado com aqueles ímpios. Ele estava sentado com aqueles que fizeram lá uma fogueira e assentaram lá no pátio. Aqueles que conduziram Jesus à prisão. Aqueles que estavam, né, com os soldados que conduziram Jesus. E aí ele estava ali junto com aquela turma lá, onde nós vemos em que o Senhor, nesta manhã, ele já tem falado conosco, lá no Salmo 1, versículo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Quem sabe desse final de semana você assentou na roda dos escarnecedores, seguindo Jesus de longe, mas que você possa tomar uma posição e voltar ao primeiro amor, voltar a servir Jesus em espírito e em verdade, porque ele pagou alto preço, o preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Que nós possamos valorizar a nossa salvação e podermos estarmos mais na presença de Deus através do Espírito Santo. Nós vemos aqui, né, o sexto passo da queda do apóstolo Pedro, em que ele faz uma negação aberta, né? Não, eu não conheço Jesus. E muitas vezes
a pessoa faz uma negação aberta, onde muitas vezes, mas você não era crente? Você não é crente? Não. Eu hoje estou tranquilo, estou levando a minha vida aí, né, no meu dia a dia, não estou mais na igreja, se afastei da igreja, e ainda começa a falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal do pastor, começa a fazer uma negação aberta e ainda começa a denegrir a obra do Senhor. Por quê? Porque tem seguido Jesus de longe, né? Mas que nós, nesta manhã, nós possamos ser verdadeiros, possamos ser um discípulo de Jesus, possamos guardar os seus mandamentos e possamos realmente sermos uma testemunha do Senhor. O sétimo passo da queda do apóstolo Pedro, ele ainda começa a blasfemar, a falar blasfêmia, conforme eu estava dizendo aqui, né? Começa a denegrir o evangelho, começa a denegrir, né, a mensagem da cruz, a falar mal da igreja, dos irmãos ou até mesmo do pastor. Mas que nós possamos aprender através desta palavra, né? Porque Jesus, ele nunca desiste de mim, Jesus, ele nunca desiste de você. Sempre o Senhor, ele tem uma oportunidade para cada um de nós. Quando Jesus ressuscitou, em que ali os primeiros discípulos tiveram um encontro com ele, até mesmo as mulheres lá no sepulcro, Jesus disse para Pedro, para que ele possa me esperar na Galileia, né? Tudo que Pedro tinha feito, negado Jesus, Jesus ainda manda um recado para ele. Peça que Pedro também esteja lá. E quando Pedro, despreocupado, conforme eu disse, que estava pescando com outros discípulos depois da morte de Jesus, em que Jesus ressuscitou, Jesus o parece, e ali ele faz uma grande pescaria, onde pescaram 153 peixes grandes. E quando ali os apóstolos, eles chegam ali naquele determinado lugar, na praia, já havia peixe sendo assado. E ali reconheceram que era Jesus. E Jesus começa a perguntar para Pedro se o amava, né? Estavam todos ali, reconheceram Jesus. E de repente Jesus começa a perguntar para Pedro. Nós vemos aqui João capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão, ou seja, Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Continuaram ali, aquele momento, comendo o peixe que Jesus tinha preparado, e mais alguns, depois daquela grande pescaria. No versículo 16, novamente, tornou a perguntar a Simão, filho de João: ama-nos? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas.
E ali eu imagino como que ficou o coração de Pedro. Tudo o que ele tinha passado, que ele tinha negado Jesus, e Jesus estava ali, porque Jesus não desiste de mim, Jesus não desiste de você. Que nesta manhã você não venha desistir da mensagem da cruz, e que você possa valorizar a cada dia, a cada oportunidade que Deus tem te dado, para que você possa voltar a poder servir o Senhor em espírito e verdade, para que você possa manter o seu nome no livro da vida, para que você venha ser salvo, para que você venha a um dia morar nas eternidades com Ele. Nós vemos que perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez, amas-me? Respondeu o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Nesta manhã, que nós possamos tomar uma posição de um cristão verdadeiro, de um cristão cheio do Espírito Santo. Que nesta manhã você venha ser um crente corajoso, não um crente covarde. Que nesta manhã você venha ser um soldado, ou seja, um valente do Senhor, que jamais venha seguir Jesus de longe. Que nesta manhã você possa guardar esta palavra e jamais ter as atitudes do apóstolo Pedro, seguindo ele de longe. Seja verdadeiro, meu irmão. Não coloque a sua salvação em risco. E nesta manhã, o Espírito Santo, ele possa continuar a falar ao teu coração. É o que nós vamos estar orando. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar te ajudando. Amém? Grande Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes, pelas nossas atitudes, nós temos seguido a Ti, Jesus, de longe. Mas que nesta manhã nós possamos nos revestir de todas as armaduras de Deus e que nós possamos sermos verdadeiros, um verdadeiro soldado, valente, guerreiro, cheio do Teu Espírito Santo. Quebra, Senhor, as cadeias, as barreiras, toda a perseguição e renova nossas forças e anima este coração e sustenta com o Teu grande amor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que nesta manhã nós possamos colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Deus abençoe. Permitindo Deus, estaremos aqui amanhã a partir das 5h05 da madrugada. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Um abraço.